Boa noite! Estamos no ar com mais um Drops, podcast da Rádio Tropical. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Vamos para mais uma semana com mais um bate-papo que eu tenho certeza que vai interessar muito você. Antes, deixa eu já te trazer ele para a nossa conversa, que é o meu amigo e parceiro Sombra. Olá, Moisa. Boa segunda-feira, uma ótima noite para você. Mais um Drops, mais um episódio aí para conta, né, Moisa? Mais um episódio para conta, meu amigo. Vamos aí para hoje um bate-papo bem curioso, interessante, que vai deixar as pessoas bem pensativas em querer cuidar do seu lado emocional, não é, Sombra? Com certeza, nessa correria, às vezes a gente deixa passar batido, né, Moisa? Deixa passar batido. Emocional Não é pode. algo... Hã? Não pode. Não pode. E emocional é algo que a gente tem que estar bem alinhado, não é? O assunto eu vou gostar hoje, hein? Você vai gostar, tenho certeza que você vai participar. Com certeza. Então vamos lá para mais um Drops. Como eu disse, a Rádio Tropical com o Drops é um espaço de conversa, informação, histórias que fazem parte da nossa vida, do dia a dia. Toda semana um convidado diferente, né? Sempre com respeito, leveza e conteúdo para toda a família. A partir de agora, chega mais, vamos aí bater um papo sobre saúde emocional. Você se sabota? Você tem cuidado da sua saúde emocional? Tanto na vida pessoal quanto na vida profissional? Então, para falar sobre este assunto, eu trouxe aqui no Drops, convidei ela, que é psicóloga, neuropsicóloga e da organizacional também, é a Carla Andrade. Boa noite, Carla. Boa noite, tudo bem, Maísa? Tudo bem, Carla. Esse assunto que assim está aí tão em alta, né, Carla? Eu imagino que os consultórios também devam estar lotados a agenda, né? Sim. Com certeza, saúde mental hoje é prioridade. Prioridade. Tornou-se prioridade. Ô, Carla, fala uma coisa pra mim. Quanto tempo que você tá atuando nas... Fala um pouquinho da Carla pra gente conhecer. Você é de Três Corações. Você veio pra... Fala um pouquinho de quem é a Carla Andrade e como você chegou na área da psicologia. Como é difícil responder, né? As pessoas têm dúvida quando perguntam quem é. Carla Andrade é mãe, é filha, é uma profissional que está na busca de sempre se especializar para poder conseguir ajudar melhor as pessoas. Por que eu me emociono quando pergunta quem é Carla Andrade? Sim, fala pra gente, Carla. Porque da onde eu vim, né? As pessoas hoje, quem vê Carla Andrade não imagina a história de vida. Uhum. Eu sou uma mulher que... Quem é Carla Andrade? Sou uma mulher que já sobreviveu a um relacionamento abusivo, já trabalhou anos no supermercado, já trabalhou anos no hospital, mas que correu atrás de um sonho. E hoje eu me considero, né, e as pessoas me veem como uma profissional de excelência. E isso é muito gratificante. Que bacana, viu? Então, Parabéns. quem é Carla Andrade? É uma mulher que se dedica totalmente à família. É a mãe protetora, é a esposa acolhedora, é a filha que acolhe, né? Porque eu falo que na velhice inverte-se os papéis. Então, hoje, quando me perguntam quem é Carla como filha, é acolhedora, é protetora. E Carla Andrade é isso. É mãe, é filha, é esposa e é uma profissional de excelência, que busca atuar aí com responsabilidade, muita ética emocional. Até mesmo porque a área que eu atuo é ética e responsabilidade em primeiro lugar. Cuidar do outro, quando o outro deposita a vida dele nas suas mãos, é uma responsabilidade muito grande. Então, quando pergunta quem é Carla Andrade, eu faço uma visita no meu passado, olho onde eu cheguei e falo, né, não tem como não se emocionar. Que bacana, viu? Parabéns, Carla. Ô, Carla, e assim, para a gente já entrar na área da saúde emocional, hoje tanto se fala sobre saúde emocional, o tanto que tem que cuidar, as redes, você vê vários vídeos, né, de pessoas, de profissionais, dando dicas, né, de como se cuidar, e as pessoas acabam se auto-sabotando. O tempo todo. O tempo todo, né? O tempo todo. Nós nos sabotamos o tempo todo. Por quê? Crescer dói, né? Arriscar dói. E fazer algo
Investir em algo com a possibilidade de não ter um retorno traz frustração. Então, as pessoas se sabotam o tempo todo, né? Procrastinam, têm medo. Né? O medo impede a pessoa de ir além. Porque quando as pessoas me falam assim, mas eu não consigo, consegue. O ser humano consegue chegar onde ele quiser, desde que ele trabalhe as suas emoções para não se sabotar. E qual que é o primeiro passo? O primeiro passo é priorizar a saúde mental. O que a ciência fala sobre a saúde mental? A saúde mental não é a ausência de conflitos. A saúde mental, ela não está ligada só a pessoa está com problemas emocionais porque está com depressão, está com ansiedade. Não. A saúde mental não é só isso. A saúde mental, ela é ter qualidade de vida. Né? Nós temos uma rotina hoje corrida, onde não temos tempo para nada. Mas sempre estamos investindo a nossa energia para ajudar sempre o outro, priorizando sempre o outro. E o que é a saúde mental? Me priorizar para dar suporte para quem precisa. Então, investir na saúde mental é ter uma boa alimentação, ter um sono controlado, procurar fazer uma atividade física. Mas a pessoa vai para a academia fazer atividade física em busca do corpo perfeito. Não. Ela vai ali para canalização de impulso. Então, as pessoas que têm uma rotina onde prioriza, né, a atividade física, ela vai sim ter uma melhor condição de controlar os seus impulsos. E até a questão da endorfina também, né? Também, exatamente. Né, a gente precisa liberar. Eu falo muito isso na área da avaliação. Né, como que eu controlo a impulsividade? Atividade física, porque nós vivemos, como profissionais, a gente é pressionado o tempo todo. Então, a gente tem que ter o nosso momento para liberar ali, endorfina. Então, a gente precisa, sim, cuidar da nossa saúde mental como a gente cuida da nossa saúde física. Né? As pessoas querem ir para a academia hoje em dia pensando em busca do corpo perfeito. Mas não é todos que vai nesse contexto. Tem muita gente que está sendo salva de muita coisa ali dentro. Sim. Entendeu? Então, assim, a atividade física é fundamental para uma pessoa que precisa ter domínio dos impulsos. Uhum. Porque hoje, o que acontece? Quando a pessoa me pergunta assim, como que eu controlo o impulso para não ser reprovado? Atividade física. Porque quando você faz atividade física recorrente, você pode ser uma pessoa impulsiva? Sim. Mas a probabilidade de controle é muito maior. Sim. E falando sobre a autossabotagem, que as pessoas acabam, faz tudo direitinho, mas chega lá na hora, ela se procrastina, ela não faz o que deveria ser feito, quando vê todo o trabalho dela, seja profissional, seja no emocional, na vida pessoal, né? Acabam não acontecendo. Por que as pessoas acabam se auto-prejudicando? E isso é consciente, é inconsciente? Você, como uma profissional que estuda a neurociência, fala um pouquinho sobre isso com a gente. Depende do contexto, depende da decisão da pessoa. O que acontece? As pessoas hoje, elas buscam por aprovação o tempo todo, validação o tempo todo. Elas querem ser validadas. Aí, às vezes, a pessoa toma uma decisão muito importante. Ela sabe o que ela quer para a vida dela, é aquilo que ela quer, mas ela vai procurar a opinião de um amigo. E, às vezes, um amigo está num momento que não é aquele. Aquilo não é para a vida dele. Aí, ele vai falar sobre o ponto de vista que ele tem sobre ele. Olha, eu acho que nesse momento não vai dar certo. Aí a busca por validação coloca a dúvida e a pessoa acaba não fazendo. Então, por isso que é importante a pessoa procurar um acompanhamento profissional, quando for tomar qualquer tipo de decisão, buscar um olhar profissional, uma opinião profissional sobre, porque o profissional, ele não fala sobre ele olha o ponto de vista daquela pessoa, daquele indivíduo. E acaba orientando ele a fazer o que ele quer naquele momento. E as pessoas hoje, na busca por validação, desiste muito fácil. O medo de dar errado, ter que lidar com a frustração.
Então, assim, as pessoas hoje não querem lidar com a frustração. E você acha que as pessoas, elas, na sua opinião, quero que você traga a sua opinião da forma como você lidaria com alguém no consultório. O medo do fracasso. Muitas vezes a pessoa acha que ela não tem capacidade de chegar ao sucesso, de alcançar o sucesso por incapacidade. E, na verdade, isso é um medo que bloqueia ela e o nosso tema aqui, a autossabotagem. É isso? O que acontece? O medo do fracasso, quem não tem medo do fracasso? Todo mundo tem medo de fracassar. Uhum. Todo mundo quer ter uma história bonita, quer ter uma história de sucesso. Mas o que acontece? O que é o fracasso? É um não? Na sua vida, Moisés, eu vou devolver a pergunta para você. Uhum. Você chegou até aqui hoje. Você recebeu mais não ou sim? Muitos nãos, né? Mais não do que sim. Então, assim, o que eu oriento os meus pacientes? Se não der certo uma, vai ter duas, vai ter três. É igual concurso. O sucesso é igual concurso. Você não estuda para passar. Você estuda até passar. Uhum. E sucesso é isso. Você vai tentar até passar. Ah, fulano conseguiu aos 20. Eu tô com 50. Não é a questão. Você pode conseguir uns 70. Só não pode desistir. O fracasso faz parte da vida. Você vai fracassar em uma parte e ter sucesso na outra. O que é fracasso para você, Moisés? Eu acho que, para mim, pessoal, é um fracasso quando eu não venço os meus medos, né? As minhas inseguranças, né? Eu acho que hoje, entendendo um pouco sobre isso, né? Nas leituras, nas buscas, né? Na terapia, que a gente também não pode deixar de fazer, eu acho que o fracasso, para mim, é quando eu não venço os meus próprios medos e inseguranças. Vamos perguntar para o Sombra? Vamos lá? Sombra, para você, o que é fracasso? Seria um autoabandono? Seria um autoabandono? Tipo assim, não conseguir alcançar os objetivos, né? E também não lutar por aquilo, abrir mão das competências para conseguir avançar, seria isso? No caso, assim, a gente está trazendo para entender o que é a nossa opinião sobre o fracasso, né? Então, sim. Pode ser que seja isso, né, Sombra? Porque, cada um com a sua particularidade, né? sim, porque quando a gente não consegue conquistar algo, né? Ou não consegue alcançar, né, algum objetivo, o sentimento é esse, né? De, poxa, eu não fui capaz, né? A gente tem esse sentimento, né? Verdade. Sim. Verdade. Você viu como que é o ponto de vista? Um sentimento de abandono. Então, assim, até que ponto? Quando o outro te abandona, você fica frustrada. Eu trago muito isso no consultório. O outro pode te abandonar. Você vai ficar frustrada, vai doer uma semana, 2, 3, vai passar. Agora, e quando você se abandona? Como que faz? Eu não preciso acreditar em você, Moisa, mas você precisa acreditar em você para dar certo. Eu sempre uso muito isso. Não existe fracasso para quem persiste. Eu sempre falo para os meus pacientes, eu confio em você, mas eu preciso que você confie em você para dar certo. Porque as suas escolhas eu não posso fazer por você. É sobre isso. E fracasso hoje em dia, as pessoas confundem muito o que é fracasso. Tem gente aí, 14, 15 anos, se sentindo fracassado por conta de uma partida de futebol que o time perdeu. Eu me sinto fracassado porque eu não consegui passar nessa prova. Gente, o ano que vem tem mais. Sempre vai ter oportunidade. Então, eu acho que entra exatamente na minha próxima pergunta. Nos sinais da autossabotagem, a autocrítica exagerada é um sinal? Sim, autocrítica exagerada sobre si mesmo. Uhum. Eu sempre... eu não me permito falar mal de mim mesma. Eu tenho defeitos? Vários. Eu erro todos os dias. Todos os dias. Eu falo assim, quem é mãe erra como mãe. A gente tem opiniões. Todos os dias a gente vai errar na nossa vida. Mas você erra pensando no quê? Que está fazendo o quê? Que está fazendo certo. Uhum. Então, eu não aceito que os meus pacientes falem mal deles mesmos. Usem palavras ruins sobre si. Eu sou chato. Eu sou desorganizado. Não. Eu sou uma pessoa
Eu sou uma pessoa organizada. Se autoafirmar com palavras. Se autoafirmar. Eu sou uma pessoa que está em busca de organização. É diferente. Eu sou desorganizado. Não, eu estou em busca da organização. De conseguir organizar. Eu procrastino muito. Não, eu procrastinava. Quando chega para mim, procrastinava. Porque a partir de agora, a gente vai seguir um protocolo, um cronograma, que você vai seguir o que é preciso para sair dessa procrastinação. Entendeu? Então, eu tenho esse acordo. Quem vem para a terapia, vem para... No início, a terapia dói. Porque conhecer a si mesmo, seus pontos fracos, dói. Não vem para quando a pessoa chega, ela é acolhida. Mas depois desse acolhimento, ela vai conhecer quem é ela. Não é o que o outro me fez. É o que eu fiz mediante o que o outro me fez. Entendeu? Então, assim, eu trago muito isso. Né? Conforme eu sempre falo para as meninas. Não é a ação, é a reação. Como eu estou reagindo, entra nessa questão. Então, as pessoas hoje, quando buscam terapia, quando começa a conhecer a si mesmo, não aceita qualquer coisa. Não aceita qualquer coisa. Eu trabalho muito isso com as pessoas que chegam para a terapia. Porque nós viemos ao mundo, nós somos frutos de amor. Então, a gente não tem que aceitar qualquer coisa. Qual que é o seu objetivo? Meu objetivo é trabalhar X. Então, a gente vai trabalhar isso. Mas vai chegar num ponto que a gente vai lá atrás. Então, assim, se conhecer dói. Saber que você não é o herói, às vezes, de uma história, dói. Quando você traz a sua questão, eu falo, não, mas aconteceu isso, mas devido a tal acontecimento. Então, até que ponto que você é responsável sobre isso? Então, essa questão, né, quando você se coloca numa posição de que eu sou responsável pelas minhas ações, dói. Saber que você é responsável por ter dado certo ou não ter dado certo, dói. Mas é uma questão de consequência. Se eu faço, eu tenho que assumir as consequências. E se eu não faço, eu tenho que assumir as consequências. Aí eu pego e pergunto, qual que é seu difícil? Fazer dói. Não fazer dói, mas qual que é o seu difícil? Na vida, a gente sempre vai escolher o nosso difícil. Né? Entre ganhos e perdas, é difícil. Ganhar também, às vezes, ganhar dói. Né? Porque quando você ganha, você perde alguma coisa. Às vezes, você vai deixar amizades pelo caminho. Às vezes, você vai deixar a sua cidade, que você tanto ama, para ir em busca de um sonho. Então, ganhar também dói. Mas você tem que saber qual que é o seu difícil. E para você, Maísa, o que tem sido o seu difícil hoje? Aí a gente vai percorrendo em camadas mais profundas, né? Sim. Não é? É verdade, é para refletir. E para refletir em busca desses questionamentos, né, Carla? Ô, Carla, e dentro disso tudo que você falou, muito bacana, tem as frustrações também, né? Que as frustrações faz você se auto-sabotar. Exatamente. Quando você recebe um não, você tem medo de tentar de novo. Mas se você não tentar, você nunca vai conseguir. Então, a importância de você ter um acompanhamento, cuidar da sua saúde mental, é saber que uma hora vai chegar a sua vez. Então, assim, não é eu fazer, não deu certo, eu desistir. Não, se eu quero uma coisa, eu vou trabalhar naquilo por anos até eu conseguir. Frustração é uma coisa que tem que vir, você tem que ficar frustrado, respirar, pensar melhor e tentar de novo. Eu falo assim, a gente lida com a frustração. Todos os dias você é frustrado. Todos os dias. Eu falo que ninguém vive um conto de fadas. Todos os dias vai ter uma frustração. Então, assim, se você está com a saúde mental em dia, você vai olhar a situação para uma outra vertente. Você vai se trazer para a realidade, não foi dessa vez, mas eu não vou desistir. E aprender a lidar com as suas emoções. Lidar com as suas emoções, né? Hoje, a gente vive em modo automático. Ninguém aceita o não. O não dói. Ninguém aceita o não.
Mas quando você está em processo, quando você está em terapia, você começa a ver esse não de uma forma diferente. Então, é por isso que tem essa necessidade desse cuidado. Porque se você não se cuidar, a probabilidade de você dar voz à sua imaginação é muito grande. Agora, quando você consegue se trazer para a realidade, não, eu não consegui dessa vez, mas o ano que vem eu consigo. E trabalhar isso. É colocar também como metas na sua vida, né? Desse autocuidado, né? Uhum. Não é? É uma coisa que você falou, né? Dentro da terapia, dentro do consultório, é lento, né? O processo. Tem pessoas que vão para um consultório e falam, não está funcionando, acha que não está adiantando e dá alta, não volta mais na terapia. Para as pessoas entenderem que a terapia ela é um processo lento, né, Carla? Sim, a psicoterapia ela é um processo que envolve o querer. Né? A gente usa toda uma técnica, a ciência está aí para nos ajudar, mas depende do outro. Eu não consigo ajudar uma pessoa que não quer. Vou te fazer uma pergunta. Levanta o braço para mim, Moesa. Por que você levantou o braço? Que você pediu. Tá, mas e se você não quisesse levantar o braço, você vai levantar o braço só porque eu te pedi? Verdade. Você entendeu? Uhum. Então, o processo terapêutico é assim. Quando o paciente chega, eu faço uma avaliação, eu pergunto a queixa primeiro, não faço nenhuma anotação, pego tudo que precisa ser trabalhado ali, depois eu vou fazer uma análise daquele perfil e ver por onde a gente começa. Mas é muito bem estabelecido, olha, o processo é lento, crescer dói, e se não for feito o que é proposto dentro do ambiente, dentro do CEPT terapêutico, você vai me pagar à toa. Porque não sou eu que vai mudar a sua vida. Uhum. A escolha é sua. Ô Carla, você pode trazer para a gente alguma história dentro do consultório, não precisa, sem citar nomes, é claro, de um processo que foi difícil, mas que você conseguiu recuperar essa pessoa de um estado emocional, né? Hoje, alguma história para trazer aqui para a gente? Bom, eu vou trazer sobre a avaliação. Certo. Tá? Eu já reprovei uma pessoa em avaliação, uma não, várias pessoas na avaliação psicológica. E tem pessoas que voltam. Aí, quando a pessoa volta... O que é reprovar a avaliação? Explica pra gente. Quando eu dou um inapto. Né? Quando você fala assim, tá inapto para função. Aí, quando a pessoa volta, eu falo assim, gente, se alguém me reprovasse, eu não voltaria nesse profissional, né? Porque o pensamento é, nossa, me reprovou. Aí eu perguntei, quando voltou, uma pessoa voltou para se avaliar, eu perguntei, eu falei assim, por que você me escolheu? Aí ele falou assim, a forma com que você falou comigo. Você falou, olha, não foi dessa vez, mas você tem o cognitivo preservado, é uma pessoa inteligentíssima. Dá um tempo, se cuida, vai para terapia, depois você volta e você vai passar. Aí ele falou assim, eu me senti muito acolhido. Tipo assim, agora eu vou lá e vou me cuidar. E vou voltar. Depois de um tempo, voltou. E eu não dou o resultado para a pessoa, apto e inapto. Eu sento, eu mostro o que precisa ser trabalhado. Falo, olha, vai para terapia, trabalha tais questões, que da próxima você consegue. Uhum. Aí ele se sentiu acolhido. E ver que que outra pessoa se sente acolhido da forma com que você fala, não é reprovação, é a forma que a reprovação chega para a pessoa. Então, assim, para mim foi muito... Eu parei, pensei, falei assim, gente, que bom que eu estou no caminho certo. Porque é muito bom a pessoa te trazer que se sentiu acolhido. Porque você, numa reprovação, você se sentiria acolhida? Qualquer ser pensa assim, gente, aí eu vi que não é a reprovação, é a forma com que você passa a informação. Sim. Entendeu? É assim, eu tenho vários casos clínicos, mas por questões éticas eu não compreendo. Ô, Carla, vamos falar sobre comparação. As redes sociais é algo que a gente não pode deixar de abordar aqui, né? Hoje as redes sociais ela tem dois lados, né?
um lado que ajuda e um outro lado também que pode destruir as pessoas, né? Como a comparação. Como que a comparação está destruindo pessoas hoje, está fazendo essas pessoas irem procurar ajuda por algo que elas estão buscando nas redes, dessa influência de se comparar com o outro? O que acontece? As pessoas postam só o que é bonito. Ninguém posta tristeza. E a comparação tem destruído as pessoas. Por quê? As pessoas veem, né, têm acesso hoje a muita informação e muitas das vezes usam de forma errada. Compara relacionamento, compara bens materiais. E assim, eu sempre trago essa questão. Não é tudo que a gente vê que é verdade. Né? Esses dias, vou te dar um exemplo bem claro de comparação. Esses dias, eu estava em casa, falei, gente, vou dar uma geral nessa casa hoje. Comecei a ajeitar a minha casa, aí sentei para tomar café com a minha filha, vi uma foto bonita, falei, vou postar essa foto, postei uma foto no clube. Meu WhatsApp e meu direct começou a chover de mensagem. Onde que você tá? Nossa, nem me chamou. Gente, eu tava fazendo faxina. Aí eu peguei e falei, gente, eu tô fazendo faxina. Viu como vocês olham e tomam como verdade que o outro posta? A comparação é isso. Quando eu começo a me comparar, vou dar um exemplo. Quando eu começo a me comparar com o meu colega de trabalho, eu vou criar uma rivalidade e começar a competir com ele. Vou querer entregar melhores resultados, vou querer fazer o melhor, vou começar a apontar o erro do outro. Aí, o que acontece? Eu vou criar um ambiente ruim, eu vou estragar o meu ambiente. A comparação faz isso. Quando você começa a comparar com o outro, você deixa de viver sua vida para tentar viver a vida do outro. E você esquece que é um ser único. Quantas Moísa que tem? Você é única. Então, quando eu pergunto assim, me perguntam qual é o corpo perfeito? O meu. Qual que é o cabelo mais bonito? O meu, porque ele está no meu corpo. O meu corpo me sustenta. Então, o corpo perfeito é o meu. O cabelo perfeito é o meu. Por quê? Porque é o meu cabelo. As pessoas precisam começar a voltar o olhar delas para elas mesmas e amar o que elas veem. Porque quando eu começo a comparação, querer ficar igual ao outro, eu vou adoecer. Porque tem como ficar igual ao outro? Não tem. Não tem como. Aí, então, você vê lá nas redes sociais uma publicação, uma pessoa que você pode ser até fã, comprou um carrão. Você quer? Você tem dinheiro para comprar um carrão? Pode ter um momento que você não tem. E as pessoas esquecem que o seu carro te leva nos mesmos lugares que aquele carrão. Então, assim, quando você começa a se comparar, você começa a te diminuir. E quando você começa a te diminuir, você adoece. A comparação e aí adoece. é o autocuidado, né? O autocuidado. A gente precisa estar sempre se policiando, né, Carla? Sempre se policiando. E a gente tem que trabalhar essa questão. O corpo mais bonito, o meu. A casa mais bonita, a minha. É a que me acolhe minha família. É a que eu investi, é a que eu trabalhei, é a que eu lutei para conquistar. Eu quero algo melhor, eu vou trabalhar, vou correr atrás de algo melhor. Mas o que é mais bonito é o meu. Eu tenho que focar no meu. Né? As pessoas falam assim, nossa, mas você às vezes fala da sua profissão como se fosse a melhor profissão do mundo. Mas para mim é o que eu quero, é onde eu quis chegar. Eu já percorri por várias profissões, mas o meu foco sempre foi a psicologia. Então, para mim, é a mais importante. É a melhor, né? É a melhor que tem, entendeu? Então, assim, a gente tem que parar as pessoas, né? A gente tem que parar de reclamar. Porque o ser humano, ele nunca está satisfeito com o que ele tem, né? Mas o que ele está fazendo para crescer? O que as pessoas fazem? E a comparação, ela destrói amizades, ela destrói relacionamentos, ela destrói o ser humano. E as redes sociais hoje, o mundo evoluiu, é ótimo. Ela te leva a lugares que você nem imaginou. Mas ela tem que ser usada a seu favor. E a comparação destrói vidas.
Hoje, o que está adoecendo é a comparação. Ô, Carla, você falando sobre isso, a gente iniciou falando sobre a comparação nas redes sociais. Você tocou num ponto que eu acho que é importante a gente voltar nele. É a comparação dentro do trabalho, né? Uhum. Quanto isso pode destruir um ambiente, uma equipe, né? E como trabalhar isso, como o líder, o gestor pode lidar com essa situação para não perder uma equipe talentosa, mas que tem uma ali que é talentoso, se dedica, mas acaba comparando ao outro e acaba trazendo essa dificuldade no relacionamento da equipe. O que acontece? Hoje é muito trabalhado a saúde mental no ambiente profissional, Sim. né, dentro das empresas. Qual tem que ser a observação? Quando chega alguém em você e te fala assim, você vai fazer uma entrevista. Aí o Sombra chega em você e fala assim, Moísa, eu conheço essa pessoa, ela é terrível. A sua entrevista vai fluir do mesmo jeito que aquela pessoa? Não flui. Você não vai ver com os seus olhos, você vai ver com os olhos do Sombra. Então, o que as empresas precisam fazer? O profissional, ele precisa ver na concepção dele. Chegou alguma coisa para ele? Olha, que não é um ambiente para isso. Eu vou chamar a pessoa, tem conflito, a gente vai conversar. Nós três vai acabar esse assunto para o bem da nossa empresa. Uhum. Deve resolver esse conflito dessa maneira. Entendeu? Sim. Então, assim, conversar, alertar quando um criticar o outro, trabalhar essas questões em rodas de conversa. Olha, se o seu colega está tendo dificuldade, você tem facilidade, vai lá, passa seu ponto de vista para ele. Olha, você é tão bom nessa área, ele é tão bom nessa, vamos unir o útil ao agradável. Então, as pessoas precisam ter essa consciência, porque, às vezes, a pessoa não está legal. Aí ela vê um erro e o outro fala alguma coisa, olha, você deve melhorar isso. Ela vai atacar, mas você faz isso assim, 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 assim. Então, assim, é por isso que é importante ter o cuidado com a saúde mental para conseguir olhar de uma outra vertente. E você trabalha também com a psicologia organizacional, né? Sim. Que é dentro do trabalho. Sim. Explica pra gente. Lá na clínica, tem uma profissional que é responsável, que atua nessa área, e eu estou junto com ela. Uhum. A gente está trabalhando junto aí. E o que a gente faz? A gente, dentro das empresas, a gente faz um trabalho, dá um treinamento para a equipe, trabalhando essas questões. Uhum. Olha, insatisfação. O seu colega não precisa saber da sua insatisfação. Ele não vai resolver o seu problema. Você tem que marcar um horário aí com seu superior, sentar com ele. Olha, está acontecendo isso, assim, assim, assim. Você pode me ajudar? Tentar resolver da melhor forma possível. Uhum. E tentar manter um bom relacionamento interpessoal. Separar questões. Gente, é muito trabalhado também nos treinamentos isso, porque é do ser humano. Ninguém gosta de todo mundo. Às vezes tem pessoas que você não vai ter afinidade e está tudo certo. Mas ali dentro é um ambiente profissional, que tem que ter um respeito e tem que ter o profissionalismo. Sim. Isso é muito importante, é a base. É a ética profissional e o respeito com o colega. Porque você não pode despejar suas frustrações no seu colega, em ninguém. Você não pode fazer isso em ninguém. E a partir do momento que você leva questões pessoais para dentro da empresa, você não tem um problema, você tem dois problemas. Verdade. Hoje, para as empresas, vocês que trabalham com as empresas, né? Quais são os maiores erros com pessoas dentro das empresas? A comunicação. A comunicação, a falta de comunicação. Hoje, gente, a comunicação é tudo. A comunicação. Se o outro não sabe que o que ele faz te machuca, ele vai continuar fazendo. Então, a comunicação, a falta de comunicação. Precisa ter comunicação. Uhum. Certo. O que mais desmotiva hoje um funcionário dentro de uma empresa? Olhando na parte emocional. Emocional? O que desmotiva as pessoas? Reconhecimento. Todo mundo tem busca de reconhecimento. Então, assim, até o profissional entender
que ele não vai ter esse olhar voltado para ele, elogios constantes, ele passa por um sofrimento. Por quê? Eu falo que todo trabalho é investimento. Você está ali, você está investindo seu tempo e você investe seu tempo em busca de quê? Crescimento, reconhecimento. Né? E quando você não é reconhecido, você fica desmotivado. Por menor que seja a fala, mas assim, hoje as pessoas querem ser reconhecidas, serem vistas. Você é visto no seu trabalho? As pessoas querem ser vistas. E isso é muito importante, porque quem não é visto fica desmotivado. E quando a pessoa está desmotivada, você pode oferecer um mundo para ela que ela não vai aceitar. É sobre isso. As pessoas querem ser vistas, reconhecidas. Olha, concordo completamente com o que você está falando. Mas, assim, as pessoas também precisam buscar ajuda, né? Exatamente. Tipo assim, não depender da empresa, que a empresa vai te ajudar. Assim, não tem que jogar essa responsabilidade na empresa, né? Não. O que eu trago nesse contexto? As pessoas, elas querem ser vistas. Mas só pelo fato... Que tem ego, sim, né? O ego é um fator importante e, assim, que pode atrapalhar. O ego leva a pessoa a prejudicar a outra, simplesmente, ele não quer fazer aquilo ali, ele simplesmente não quer que ela faça. E assim, o que as pessoas têm que entender? Ele já está sendo reconhecido, porque a partir do momento que ele entrou, ele concordou com o salário, ele entrou para fazer algo que ele goste. Então, ele vai dar o melhor dele ali. E o reconhecimento dele é evidente. Ele que tem que reconhecer que ele é um bom profissional. Ele que tem que reconhecer que ele também é perda. Então, senão, eu sempre falo isso. Se eu não estou satisfeita em uma empresa, em um lugar, eu vou pedir para sair. Porque não é sobre a empresa. É sobre a minha pessoa. Eu não estou satisfeito. E eu falo assim, quando você não está satisfeito, é porque você cresceu a ponto de não caber mais dentro daquele lugar. E se você quer crescer, você tem que sair daquele ambiente. Se não te proporcionar oportunidade de crescimento, você tem total liberdade para buscar seu sucesso em outro lugar. Sim, mas então... Isso eu queria falar para você as pessoas também não podem culpar só o ambiente de trabalho, mas também tem que ter um olhar para você, que você também precisa de cuidado, você precisa de ajuda. Sim, é por isso não jogar a responsabilidade na empresa. A empresa não tem responsabilidade sobre o emocional do paciente, do funcionário. Por quê? Se eu não estou bem, eu não vou estar bem em lugar nenhum. Entendeu? Eu posso ganhar 100 mil reais por mês. Se eu não estou bem, eu não vou estar bem profissionalmente. Aqui o salário vai estar ruim. Eu sempre vou ter uma queixa. Não é que o lugar está me fazendo mal. Eu que não estou bem. Então, nesse caso, eu tenho que procurar ajuda profissional. Se for preciso, afastar, melhorar, para depois retornar com qualidade de vida. Então, fica aí a dica, pessoal. Não adianta jogar a culpa no ambiente de trabalho, na empresa, se você também não se cuida, né? Se a gente precisa levar isso também para dentro da gente, para resolver, porque senão nenhum lugar vai encaixar para você, né? Exatamente. E quando, né, você vê que algo está te adoecendo, você tem que parar, conversar, procurar uma ajuda profissional para ver o que pode ser feito sobre. Entendeu? Sim. Olha, se eu identificar que algum lugar, alguma pessoa está me fazendo mal, eu tenho que me amar a ponto de levantar e ir embora. Ou resolver, né? Ou resolver. Se eu conversei, se eu já esgotei todas as possibilidades e não resolveu, se eu estou falando para o outro que o outro está me machucando e não está resolvendo, eu tenho que me respeitar a ponto de sair da mesa. Verdade, viu? Então, fica aí a dica, pessoal. E buscar sempre ajuda, né? Sempre ajuda. Buscar ajuda. E quando eu falo em buscar ajuda, é uma ajuda profissional, ter uma escuta qualificada. Porque, dependendo da ajuda, em vez de te ajudar, te prejudica. Então, eu falo, você tem que
Sempre tem. Quando é saúde mental, é procurar a ajuda de um profissional experiente que possa te orientar da melhor forma possível. Uhum. Muito bom. Vamos falar sobre ansiedade? Sim. Ansiedade é algo que é um tema muito falado também hoje em dia, né? Sim. Na questão da saúde emocional, do controle emocional. E tem gente que não consegue entender que a ansiedade é uma doença, né? Que é um fator que prejudica o emocional da pessoa, prejudica o seu desempenho na vida pessoal, profissional, e acaba falando assim, mas isso aí é frescura. Ansiedade o quê? Vai lavar uma louça, né? Tem gente que acaba falando isso, né? Trazendo como exemplo para vocês. Ansiedade é frescura ou é doença? Ou nenhum dos dois? A ansiedade, ela precisa ser tratada porque ela não te permite viver um presente preocupado com o futuro que talvez nem chegue. Quem não tem uma ansiedade ou outra por algo que vai chegar ou por algo que vai sair da sua vida? Uhum. Né? A ansiedade, ela é presente, mas ela se torna perigosa quando ela te domina. É isso que eu ia perguntar. Quando que a ansiedade deixa de ser normal? Quando ela te domina, quando o medo toma conta, quando a sua ansiedade tira o seu sono, não é normal. Quando você come compulsivamente ou quando você para de comer, não é normal. Você precisa procurar ajuda. E como que ela impacta nas decisões e comportamento? O que acontece? O impacto do ansioso faz com que ele estrague um trabalho de meses. Entendeu? Quando você perde o sono, noites e mais noites de sono, quando chega o grande dia, você vai ter energia, você vai ter disposição para viver aquilo. Você entende o que a ansiedade causa? Sim. E aí ela pode gerar autossabotagem, né? Autossabotagem. O ansioso sabota o tempo todo. Eu não vou porque eu não vou conseguir. Né? Vou te dar um exemplo da carteira de motorista. Tem gente que está na semana da prova, eu vou remarcar para a semana que vem. Não, eu vou para a semana que vem. Não, a semana que vem eu vou. Entendeu? Aí aquela ansiedade, aí quando ele vai, ele passa. Quantas semanas ele se sabotou? Então, a ansiedade, ela faz com que você não viva um futuro, que você não viva um futuro. E entra também a procrastinação aí, Entra né? a procrastinação. E assim, a procrastinação, ela está presente o tempo todo, as pessoas estão procrastinando. No trabalho, né, a gente vê que a procrastinação está em risco quando você tem que entregar um resultado daqui a uma semana. Assim, uma semana para trabalhar naquilo. Aí passou um dia, amanhã eu faço, segunda eu faço, terça eu faço, quarta eu faço, quinta eu faço. Não, na sexta-feira, na segunda está pronto. Aí chega a segunda, você vai fazer correndo. Vai sair com a mesma excelência? Não vai, né? Não vai sair com a mesma excelência. E como tratar isso? Como tratar a procrastinação? O que eu falo sobre procrastinação? Você tem que seguir um protocolo. Eu tenho que trabalhar a minha organização. Então, na segunda, eu vou fazer isso, isso, isso. Na terça, isso. Dividir suas tarefas e dar conta do que você colocou no papel. Você tem que dar conta. Para você deixar de procrastinar, você vai ter que andar com um bloquinho, você vai ter que fazer um cronograma e seguir esse cronograma até ficar automático. É uma forma de te ajudar a não procrastinar. Por exemplo, na segunda eu tenho que fazer isso assim, assim, assim. Na terça eu vou fazer isso. Em casa a gente não faz isso? Em casa a gente fala assim, segunda é dia de faxina, terça é na cozinha, quarta eu vou lavar o banheiro, quinta eu vou lavar. Quem trabalha para fora, né, tem esse cronograma. E na vida a gente tem que ter isso. Qual que é a sua prioridade? Eu quero isso, então eu vou trabalhar em prol disso. O que eu tenho que fazer? Eu quero ler um livro, mas eu não consigo ler. Eu estou procrastinando. O livro está lá no criando poeira. O que eu vou fazer? Eu vou estipular um horário. De 8 às 9, eu vou ler esse livro. Eu vou desligar meu celular e vou começar a ler esse livro.
Você precisa fazer um cronograma, colocar algumas regras e você precisa cumprir. Não adianta você fazer o cronograma de segunda a sexta Ficar bonitinho lá. E assim, eu falo que não se cobre. Se ficar 2 coisas para fazer, eu falo, coloca 5 coisas. Se ficar 2, na terça você tenta fazer. Ah, mas ficou 4. Na quarta, você vai tentando fazer. Só não pode desistir, uma hora dá certo. Gente, procrastinação é realmente algo que sabota muito a vida da gente. A procrastinação Né? te impede, Te né? impede. Exatamente. E voltando um pouquinho a falar da ansiedade, a ansiedade também está misturada com excesso de pensamento? Exatamente. O que acontece? Quando eu falo que o ansioso não vive o presente, deixa de viver o presente pensando no futuro, é exatamente por conta do excesso de pensamento. O seu pensamento fica acelerado, você quer que chegue aquele momento o tempo todo, aí começa a vir os questionamentos, se der certo, se der errado, se acontece isso, se acontece aquilo. Então, você tem que trabalhar essas questões em terapia para conseguir, quando vir esse pensamento, não, peraí, hoje é segunda, é para quinta-feira eu me preocupo com isso. E é difícil, né? Quando vê falando assim é fácil, mas na prática é um pouco difícil. Mas as pessoas conseguem. Tem que persistir, né, Tem Carla? que persistir. Verdade. Vamos falar um pouquinho sobre a impaciência do dia a dia de hoje, né? Hoje as pessoas estão muito impacientes, né? A pressa também está atrapalhando as pessoas, o querer fazer tudo muito correndo para ontem, né? Que acaba causando ansiedade também. A gente quer resultado rápido demais para tudo. Isso contribui para a frustração também. Exatamente, porque, para começar, tudo que você quer para ontem, amanhã você pode arrepender. Então, assim, a pressa, hoje a gente vive num mundo que não tem tempo de sentar e tomar um café com um amigo. É fato. Mas e se você perde esse amigo, você não vai parar para ir no velório dele? Então, assim, quando o assunto é pressa, né? Eu tenho pressa. Você tem pressa em chegar... deixa eu te dar um exemplo. Você tem pressa de chegar em Belo Horizonte. Quantas horas você vai levar para durar? Tua pressa vai adiantar? Entendeu? Então, assim, as pessoas têm pressa de crescer, têm pressa de conquistar. Então, assim, a pressa, né? Tem aquele estado, a pressa é inimiga da perfeição. Exatamente. Tudo que você faz com pressa, a probabilidade de dar errado é muito grande. E a probabilidade de você arrepender também. Hoje a gente está vivendo uma geração mais imediatista, que desiste antes do resultado aparecer? Exatamente. Por quê? Justamente por isso. As pessoas querem tudo para ontem. Não, tem que aprender a esperar. Tem que aprender a respeitar o seu tempo. As pessoas têm que aprender a respeitar o tempo delas. Para o fulano aconteceu aos 12, para mim vai acontecer aos 20 ou aos 40, não importa, vai acontecer no meu tempo. Respeitar o seu tempo. O que acontece com essa questão da pressa? Você toma decisões que, às vezes, te prejudicam lá na frente. Você perde. Quando você está com pressa, você perde a oportunidade de apreciar o caminho. É difícil, mas hoje em dia o mundo é apressado, né? As pessoas têm pressa, mas o mundo pede calma. Então, as pessoas têm que se priorizar e cada um respeitar o seu tempo. A partir do momento que você começa a se respeitar, respeitar o seu tempo, as coisas ficam mais devagar. Colocar o pé no freio, na hora que tem que colocar o pé no freio, e acelerar na hora que tem que acelerar. Vamos falar agora sobre conexão. Conexão ou solidão? As pessoas hoje estão mais conectadas e mais sozinhas? Depende do ponto de vista. Como As assim? pessoas hoje, a gente vive numa era aí que você não conversa com o seu colega que está do seu lado, mas conversa com a sua colega lá do outro lado do mundo, né? Que bom isso, né? É a tecnologia, é ótimo.
E o que acontece com a conexão? Conexão ou dependência? As pessoas estão tornando-se dependentes um do outro justamente pelo tempo ser escasso. Hoje as pessoas, a gente está numa era de que se eu tiver a oportunidade de sair e jantar fora ou ficar deitadinho na minha casa, eu vou querer ficar deitadinha na minha casa. Você entendeu? E o que acontece com isso? Quando eu encontro alguém que gosta das mesmas coisas do que eu, a minha conexão com aquela pessoa vai ficar boa. Mas pode tornar-se perigosa na hora que eu começar a depender daquela pessoa para fazer as coisas. Uhum. Que a gente vive hoje a dependência emocional e o povo acha que é só relacionamento. Não. É de amizade, é no trabalho. Então, assim, é conexão ou é dependência? Você tem que saber separar as coisas. Eu quero sair para comer. Meu colega não vai, eu não vou. Não, eu vou sair, eu tenho que sair, comer sozinha, é o que eu quero. Entendeu? Então, é uma relação saudável, é uma conexão saudável. Agora, se o outro não for, eu desisti de ir, eu estou indo por mim ou pelo outro? Então, é conexão? Uhum. Então, assim, Ou dependência. Ou né? dependência. As pessoas têm que parar e olhar por esse âmbito. Até que ponto está saudável? Até que ponto? Verdade. Muito se fala, né, que nunca estivemos tão conectados e tão emocionalmente distantes. Hoje, muito está falando da saúde emocional, né? As pessoas estão procurando mais essa ajuda? Sim. O que acontece? As pessoas, elas tornam-se dependentes muito fácil. Deixa eu só melhorar a minha pergunta. A saúde emocional, ela virou moda ou finalmente virou prioridade, na sua opinião? A saúde emocional não virou moda. A saúde emocional, a saúde mental é prioridade. Hoje, ter qualidade de vida é ter saúde emocional. É cuidado emocional. Então, assim, não é moda de forma alguma, é necessidade, é prioridade. Se as pessoas cuidassem da saúde mental como cuida do corpo, da estética, o mundo seria outro. Deixa eu te falar, pessoas de 30 anos atrás, não sei se você tem algum dado, alguma informação sobre isso, mas as pessoas de 30 anos atrás, por exemplo, se cuidavam tanto quanto as pessoas hoje estão se cuidando, vê que hoje a saúde mental realmente a saúde emocional virou uma prioridade. Lá atrás tinha essa preocupação com a saúde emocional, mas é porque eu vejo que lá atrás tinha muito preconceito, né? Que ainda tem um pouquinho ainda hoje, mas que hoje está virando a prioridade. Você consegue trazer esse parâmetro para a gente? Sim, lá atrás, né, eu falo assim, na época dos nossos pais, o mundo era outro tipo de conceito. Só que a gente foi evoluindo, né? Os nossos pais não deram para a gente o que eles receberam. E nós não vai dar para os nossos filhos o que nós recebemos. O mundo evoluiu. O mundo evoluiu. Então, antes, o que era aos trancos, hoje a gente não quer passar para os nossos filhos o que nós recebemos. E, assim, o mundo evoluiu. Sempre teve, a saúde mental sempre foi prioridade, mas não era vista. Então, a gente olha para trás, vê muita gente sofrida. Você pega uma pessoa de 60 anos, quando você era criança, tenta mentalizar. E pega uma pessoa de 60 anos hoje. Como que é a aparência de uma para outra? Nossa, faz essa a comparação. de hoje é mais jovem, né? Você entendeu? Então, assim, por que sofrer se o mundo evoluiu? Né? Se o olhar mudou, se a visão é outra. Então, a saúde mental sempre foi prioridade. Mas antes havia-se mais preconceito. Uhum. Então, hoje, graças a Deus, existe preconceito? Existe. Mas as pessoas estão priorizando. E o que as pessoas estão ganhando com isso? Qualidade de vida. Qualidade de vida. Eu não sei você, mas eu lembro de ouvir quando eu era criança, pessoas que eram próximas a mim, mais velhas, que em casa não podia tocar no assunto de terapia, de psicólogo.
porque o marido tinha preconceito, ou o irmão, o pai tinha preconceito, e aí não poderia nem tocar no assunto em pensar em fazer, buscar uma ajuda num psicólogo. Sim, e hoje tornou-se necessário. Hoje as pessoas querem que as outras vá para o psicólogo, justamente porque elas sabem que uma pessoa em terapia, uma pessoa com qualidade de vida, melhora o ambiente, melhora a relação. Hoje fez-se necessário, sempre foi necessário. Aí você pega uma avó aí e pega uma avó hoje. Faz essa comparação. O sofrimento era nítido no olhar. Eram pessoas que se mantinham em relacionamentos abusivos. Era a pessoa que se submetia a humilhação desnecessária. Hoje, não. Hoje, as pessoas, elas... priorizando a saúde mental do jeito que tá, você chega na academia aí, você vai encontrar pessoas ali que você não vai falar que tem a idade que tem. Entendeu? Então, assim, isso transparecia no físico. Então, assim, ó, você olha para o seu avô lá atrás e pega uma pessoa da idade que tem o seu avô hoje, que é vô. Você vai falar que é vô? Entendeu? Então, assim, ó, sempre foi necessário. Mas antes o preconceito era mais evidente. Antes eles tinham esse olhar, só vai no psiquiatra, só vai no psicólogo a pessoa quando ela tem algum tipo de transtorno. E não é isso. As pessoas que têm saúde mental, que querem qualidade de vida, são as pessoas que estão no psicólogo hoje, justamente para suportar as pessoas que não vão ao psicólogo. Então, a gente pode afirmar que as gerações, né, ao longo do tempo, na parte da saúde emocional, vem evoluindo. Evoluiu, o mundo evoluiu. Né? Hoje, às vezes a gente peca, né? Às vezes a gente peca por querer dar além do que a gente teve. Mas a gente não pode negar que o mundo evoluiu. A ciência evoluiu. As pessoas, nós, né, seres humanos, estamos em constante evolução. E que bom! Né? A visão que os nossos pais, até a forma de dar amor, não sei você, mas o amor, ele é dado de várias formas. Então, cada um dá da forma que recebeu, né? Nós não. Nós olhamos para os nossos filhos, hoje a gente beija, a gente abraça, fala que ama. Então, assim, os nossos pais não tiveram isso. Muitos pais não gostam nem que ela... Que toca, entendeu? Então, assim, é essa questão. O mundo evoluiu e está evoluindo para o melhor. Então, investir na saúde mental é o maior investimento da vida de qualquer ser humano. E assim, a gente que cuida da nossa saúde mental já é difícil, né? Agora, imagina para quem não cuida e tem as dificuldades de um pensamento de uma geração passada, né? Que não vê com bons olhos. Então, eu acho que está na missão de quem está do lado ter esse olhar amplo, né? Para poder ajudar essas pessoas a lidar com essas pessoas que não buscam ajuda, não é? Exatamente. Né? O que acontece? Uma pessoa que está com um psicológico bom, ela reage de uma forma diferente mediante um grito. Duas pessoas abaladas, as duas vão gritar. Entendeu? Então, assim, é importante ter esse equilíbrio. Sim, é verdade. Muito importante. Ô, Carla, para falar mais sobre a autossabotagem, né? Dá para sair sozinho? Depende. O que acontece? Quando você se sabota o tempo todo, a probabilidade de você sair sozinho é praticamente nula. Por quê? Se você um recém-nascido, você pode deixar ele sozinho? Não. Ele vai conseguir se alimentar sozinho? Precisa de ajuda, entendeu? Então, assim, não tem como. É igual um relacionamento abusivo. A pessoa que vive um relacionamento abusivo, ela consegue sair sozinha? Não consegue, né? Então, se sabotar é praticamente duvidar de si mesmo. E a pessoa que se sabota o tempo inteiro, ela está buscando por validação, aprovação.
Então, até que ela consiga entender que ela é capaz, ela vai precisar de uma ajuda, sim. Então, o primeiro passo, acho que o primeiro passo é a consciência, né, Carla? Consciência. Você tem que ter consciência de que você precisa de ajuda. Uhum. Agora, quando a pessoa não tem essa consciência, alguém do lado tem que orientar, olha, vamos lá, vamos, né, procurar ajuda. Porque às vezes a pessoa ela tá tão mal, que ela não consegue sair sozinha. Por isso que é bom ter uma rede de apoio. Eu falo por isso que é bom ter amigos e famílias atentas ao que está acontecendo. Rede de apoio é algo interessante para a gente abordar aqui, né? Fala um pouquinho dessa importância da rede de apoio. O que é a rede de apoio? A rede de apoio é eu conseguir identificar que o meu colega está precisando de ajuda e dar um toque nele. A rede de apoio é quando a família identifica algum comportamento diferente e fala, opa, peraí, está precisando de cuidado, vamos procurar ajuda. É ter pessoas ali, né? É ter pessoas ao seu redor, ali. Né? E o que acontece? Às vezes até mesmo a rede de apoio está precisando de ajuda. Mas aí ela olha e fala assim, nossa, está precisando de ajuda. Não é mesmo, Sombra? A gente aqui que o diga, né? Pois é. Tipo assim, cuida de todo mundo, quem cuida de nós, né? Inclusive, eu ia perguntar justamente para ela. Fala. Como identificar, assim, que... Claro que a gente tem esse entendimento que a gente precisa buscar apoio, né? Buscar uma terapia. Mas existe algum grau que a pessoa, que ela precisa ter para falar assim, opa, peraí, alguma coisa tá errado. Existem níveis, tipo, de ansiedade. A pessoa que está assistindo a gente agora, talvez ela vai se identificar com, eu tenho isso também. Como que as pessoas chegam no consultório? Não às vezes é por livre, espontânea vontade, ou porque doeu e eu preciso resolver isso? O que acontece quando você começa a perder o sono por conta da ansiedade? Aí vem a irritabilidade, você começa a ter picos, né, que eu falo que é falta de filtro, a impulsividade de ter respostas imediatas, sem pensar. Antes da pessoa terminar a fala, você vai já dar uma resposta. E tem que ficar atento a isso. Quando você vê que o sono está sendo prejudicado, está tendo a compulsividade alimentar, ou está tendo a falta de apetite, esses são os sinais. Impulsividade, quando você se pega fazendo algo que você não aprovaria, são os sinais que você precisa procurar ajuda. Quando você começa a procrastinar, quando você começa a ter um cansaço excessivo, o seu corpo pede mais cama, quando você começa a deixar de seguir aquela rotina, então é hora de pedir ajuda. Uhum. Respondido, Sombra? Respondido. Às vezes a gente acha que é normal, né? Vai vivendo assim, mas não é, né? Tem uma seriedade por detrás, né? Gente, que belo papo que a gente trouxe aqui para o nosso Trops, podcast Tropical. Falar sobre saúde mental é sempre válido, sobre essas questões da autossabotagem, sobre o autocuidado dentro do seu ambiente, da sua casa, do seu ambiente de trabalho, né, Carla? Sim. Tem mais algum ponto que você quer trazer para a gente poder passar para a nossa audiência também, aproveitar a sua vinda ao Trops para orientar as pessoas a estar se cuidando mais? Sim, né? Eu gostaria de fazer um apelo aqui para todos, mas principalmente para os profissionais da área da saúde, né? Que cuidam aí, mesmo sobrecarregados, investem no cuidado com responsabilidade e ética profissional, a cuidarem da sua saúde mental. Né, faz-se necessário, porque quem cuida também precisa de cuidado. E o maior investimento que a gente faz hoje para a gente, para quem a gente ama, é cuidar da nossa saúde mental. Então, isso aí vamos reforçar, né? Os profissionais da saúde, né? O pessoal que cuida da cabecinha do outro, vocês também precisam de ajuda, Necessita de cuidado, né? Em os profissionais de todas as áreas aí,
né? Necessita de cuidado. A gente até fala, né, que a nossa gestora aqui cuida muito da gente, né, Sombra? Pois é. E aí a gente tem hora que a gente fala, ó, você também precisa se cuidar, porque a gente sabe que não é fácil. Não cuidar é de fácil. várias cabeças diferentes. Moisa, até Não esse é? ponto aí é interessante, porque às vezes a gente só quer falar, né, doutor? A gente só quer falar e às vezes a gente não quer ouvir nada, a gente só precisa expor, né? Colocar para fora. Sim. E às vezes o outro que tá ouvindo, ele não tem a estrutura de ouvir sem... Nossa, sério, né? O que acontece? As pessoas querem ser ouvidas, né, o tempo todo. E eu paro e penso assim, às vezes um colega só quer ser ouvido. Mas você tem a paciência de ouvir? Você está preparado para aquilo? Preparado? Entendeu? Ouvir sem julgamento? Então, assim, qualquer profissional da área da saúde, ele investe ali o tempo dele no cuidado. Às vezes, está com o emocional abalado, com a saúde física, né? Comprometida, mas eles estão ali firme, atuando com seriedade, com responsabilidade. E precisa ter esse olhar. Eles também precisam cuidar, priorizar da saúde mental, porque a gente que cuida, às vezes, esquece de ser cuidado. Né? Eu falo assim, sempre tem aquele amigo que te abraça, que está ali para todo momento, que cuida de todo mundo. Se ele adoecer, quem cuida dele? Entendeu? Eu sempre trago essa questão. Se você precisar de cuidado, quem que cuida de você? Quem que cuida? Porque hoje eu falo assim, ó, que as pessoas priorizam tantas coisas lá fora que esquece que dentro de casa que está o cuidado, e dentro de casa que está o acolhimento. Então, assim, quem cuida necessita de cuidado. Necessita ser cuidado. Importante, viu, gente? Que é assunto mais necessário que a gente trouxe hoje aqui com a Carla Andrade, ela que é psicóloga, especializada na neurociência, né, na neuropsicologia e na organizacional, não é isso? Sim, eu sou especialista em avaliação psicológica e neuropsicóloga. Isso. Muito obrigada, viu, Carla, pela sua disponibilidade em vir bater esse papo aqui com a gente, trazer esse assunto, como eu disse, que é tão necessário para a nossa audiência. A gente está nesse alerta de se cuidar, de não se auto-sabotar mais, de aprender a lidar com as suas emoções. Muito obrigada pela sua vinda aqui no nosso Trops, viu? Eu que agradeço a oportunidade de estar fazendo o que eu amo, que é falando da importância da saúde mental. Obrigada. Sombra, necessário o nosso papo de hoje, necessário, né? E vamos embora, né? Cuidar da saúde emocional é um princípio, né? É o princípio de tudo, com certeza. Boa noite, Sombra. Boa noite, Moisa. Até o próximo Trops. Até o próximo Trops. Tamo junto. Tamo junto. Boa noite para você. Até o próximo episódio do Trops. Este é o podcast Tropical, sempre trazendo um tema relevante para a nossa audiência. E hoje falamos sobre saúde mental com a Carla Andrade, ela que é psicóloga formada, especializada na neuropsicologia e na organizacional. Falamos um pouco sobre empresas também, como lidar com a emoção dentro do trabalho. Então fique à vontade, você que acabou de chegar, você que vai assistir agora, tá aí gravado o nosso Trops, o podcast da Rádio Tropical, sempre com um assunto relevante para você. Boa noite e até a próxima segunda.